Olá! Na aula de hoje, o tema será espaços vetoriais. Espaços vetoriais compreende o espaço onde existem os vetores. Para se definir um determinado espaço vetorial V, por exemplo, significa um espaço nos quais um conjunto de vetores tem as mesmas propriedades, obedecem a determinadas regras. Tais regras se dividem em dois grupos: as regras da adição e as da multiplicação. As regras, também chamados axiomas da adição de vetores, se dividem em 5 situações. Na primeira, se tomarmos um vetor U e um vetor V pertencente a um determinado espaço vetorial V, implica que a soma desses dois vetores, U mais V, também pertence a esse mesmo espaço vetorial V. Na segunda regra, permite-se observar a propriedade comutativa da adição de vetores. A soma de um vetor U com o vetor V equivale ao mesmo que somar-se o vetor V com o vetor U. Na terceira regra, percebe-se a propriedade comutativa da adição de vetores, semelhante à propriedade comutativa da adição de números naturais, em que um vetor U somado com o vetor V, depois somado com o vetor W, equivale a tomar-se esse vetor U e somar com a soma dos vetores V mais W. Na quarta propriedade da adição de vetores, percebe-se que, tomando-se um vetor zero, ou melhor dizendo, nenhum vetor pertencente a V, a um espaço vetorial V, uma situação abstrata, equivalente então a tomar-se ao setor V, aliás, o vetor V somado com o vetor zero, com o vetor origem, equivale a simplesmente o mesmo vetor V. Percebe-se então um elemento neutro da soma de vetores. Seria somar um determinado vetor com o vetor nulo, que resultaria no vetor não nulo. Na quinta propriedade, na quinta regra da adição de vetores, percebe-se a questão da soma de um vetor com seu oposto. Equivale a chegar a um vetor nulo. É semelhante a você pegar um dado vetor que tem o início num ponto A e que se estende nesse sentido até um ponto B. Considerando-se o ponto A ser 0 e o ponto B ser 1, a soma dele com o seu oposto, que seria esse partindo de B para A, resultaria em chegar no ponto 0. Ou seja, a soma de um vetor com seu oposto o anula. Existem também a questão em que se vê a soma de vetor lá em cima da primeira propriedade, U mais V, aliás, da segunda, U mais V igual a V mais U, ou seja, tomando-se dois vetores, imagina-se esse vetor aqui que parte de A até B, e esse outro vetor que parte aqui de B e que vai até C, chamando-se esse de vetor V e esse outro de vetor W. A soma de V mais W equivale, vamos ver em que resultante? Resultante a C, considerando esse ser o vetor X.
Ou seja, V mais W equivale a X. Da mesma forma, se você pegar o contrário, W mais V, a resultante vai ser o mesmo vetor X, a mesma extensão, o mesmo módulo. Da mesma forma, se somasse 3 vetores, como diz a terceira propriedade, pegasse agora esses 3 aqui, o V, o W e o X. A soma desses 3 vetores resultaria na mesma situação, na mesma extensão. Vamos renomeá-los aqui: V, W e X. Imagine você somar esse vetor aqui, que vamos dizer que tenha um módulo medida de 2 alguma unidade, que pode ser centímetro, metro, quilômetro. Esse W, digamos que ele equivale a 3 de alguma unidade, que pode ser quilômetro, metro, enfim, qualquer unidade. E esse vetor X, que equivale a 5 unidades, hipoteticamente. Quando você somar o vetor V com W e o outro vetor X, dá o que? 2 mais 3, 5, mais 5, 10 alguma unidade. É a mesma coisa que você somar o inverso, que seria essa situação comutativa, aliás, associativa, seria 5 mais 3, 8, mais 2, 10. Ou seja, tanto faz somar assim quanto assim, que a resultante final é a mesma. Da mesma forma, tomando-se um dado vetor, por exemplo, esse mesmo vetor, desconsiderando esses outros dois, vetor V, somando-se com outro vetor de módulo nulo, ou seja, se é um próximo vetor com módulo nulo, ele não vai nem partir do final. Ou seja, a soma de 2 com 0 seria o mesmo 2. Não alteraria. Agora vamos... Então, um conjunto de vetores que tem essas mesmas propriedades, que obedecem essas mesmas regras, no caso da adição, significa dizer que esses vetores já têm características de vetores de um mesmo espaço vetorial, de um mesmo espaço vetorial real. Agora vamos ver os axiomas da multiplicação, as regras da multiplicação de vetores que, juntamente com as outras regras que acabamos de ver da adição, concluem que ambos pertencem e formam um espaço vetorial real. Vamos lá. Axiomas da multiplicação. No primeiro, percebe-se se um vetor V pertencente a um espaço vetorial V e tomarmos um número real qualquer vezes esse vetor V, a resultante também vai pertencer ao mesmo espaço vetorial V. Da mesma forma, aliás, na segunda regra, segundo axioma, tomando-se um número beta qualquer e multiplicando-se pela soma de dois vetores, no caso V mais W, equivale a tomar-se esse número qualquer, que a gente chama de escalar, vezes V, fica no caso beta V, mais beta W. Tomando-se na terceira regra dois escalares, beta 1 mais beta 2, multiplicando-se por um vetor V, equivale a uma resultante beta 1V mais beta 2V. Ou seja, esse escalar beta apenas multiplicando cria novos vetores.
no entanto, proporcionais pertencentes ao mesmo espaço vetorial V. Na quarta regra da multiplicação, tomando-se dois escalares, beta1 e beta2. O produto de beta1 vezes beta2 vezes um vetor V equivale a tomar-se esse beta1 vezes o produto de beta2 vezes o vetor V. E na quinta propriedade encontra-se o elemento neutro da multiplicação de vetores, que também equivale ao mesmo elemento neutro da multiplicação lá do conjunto dos números naturais, por exemplo, é o número 1. Ou seja, 1 vezes qualquer vetor é igual ao mesmo vetor.